Hoje vamos falar da importância do ajuste do nosso ciclo individual, como os ciclos e as leis da natureza, como causa do bem-estar, da paz interior que a gente tanto busca. Como prometido, hoje eu dou continuidade ao vídeo anterior, que eu comentei sobre a polaridade e o movimento, a importância dessa compreensão. E aí eu comentei sobre o bem-estar caracterizado pela pulsação e a capacidade que a gente tem de reconhecer isso no corpo. Basta observar. Hoje eu vou ampliar um pouquinho para a ideia da pulsação. Eu vou chamar a atenção da pulsação, que talvez seja um aspecto que esteja faltando muito no nosso cotidiano, e a compreensão e aplicação prática pode tirar a gente de várias situações de sofrimento. E a pulsação aqui eu posso chamar de outra forma, eu posso chamar de contração e relaxamento que existe no meu corpo. Para que o movimento ocorra, porque para que a vida ocorra, eu preciso ter uma situação de força da energia vindo para fora, mas ela não pode ir para fora continuamente, ela precisa ser recolhida. E aí a gente tem uma força centrífuga para fora e uma força centrípeta que traz ela para dentro. E essa máquina, essa dinâmica, ela está presente no universo como um todo. A própria ciência, dentro da sua sistematização de organização e classificação, o entendimento dessas leis, já chegou a essa conclusão. A nível macrocósmico, a gente ouve o tempo inteiro falando que o universo está em expansão, mas em algum momento ele vai entrar em contração. Só que esse é um ciclo tão longo, mas é tão longo que a gente não consegue nem imaginar. Como eu posso aproveitar dessa lei? Como eu posso adequar essa lei? É no corpo, no meu tempo, no tempo individual, que eu consigo acompanhar esses ciclos. Eu posso acompanhar esse ciclo, por exemplo, no dia e noite. Você pode gostar mais do dia ou gostar mais da noite, mas não é porque você gosta, deseja, individualmente você começa a vibrar para a noite não chegar que isso não vai ocorrer. Porque essa lei universal, que ela está muito acima da lei individual, que é o seu desejo. Os ciclos do ano, as estações, você pode gostar mais do verão, você pode gostar mais do inverno. O seu gostar não vai mudar essa lei cíclica. Você pode dizer para mim que eu aproveito muito mais o verão, eu sou muito mais produtivo no verão ou no inverno, mas isso não vai mudar nada nesse ciclo. Se você não entender e se adequar, você pode se revoltar quando chega uma estação e ficar feliz quando chega outra estação. Mas o que vai acontecer? Sofrimento desnecessário. Porque se você já compreende que isso acontece dessa forma, você pode se adequar e não gerar sofrimento, porque você não espera outra coisa. Ou não tem o desejo que seja diferente. Esse é um exemplo para entender o que é o ciclo fora, mas eu vou chamar a atenção para um ciclo interno. Eu vou trazer atenção para essa dinâmica, por exemplo, na psique ou no aspecto emocional. Na visão do aspecto emocional, a gente entra em algum momento em situações de mais agitação, de mais atividade, de muito mais estímulo, e a gente vem para fora com a psique. Então eu vou interagir com o mundo, eu tenho a sensação que tudo está fluindo muito mais rápido, eu tenho a sensação que está fluindo, porque quando a energia vem para fora, quando a psique vem para fora, ela entra numa dinâmica mais rápida, mais veloz, a coisa é mais acelerada, então não dá aquela sensação de estar parado, estagnado. Mas esse movimento existe e eu percebo. Só que essa lei existe também na psique, e automaticamente, você querendo ou não, vai chegar um momento que esse movimento vem para dentro, que a gente chama de uma introspecção ou de uma força centrípeta. Ela vem trazendo esse movimento, exatamente como ocorre na natureza. Só que nós temos um modelo social, nós temos um modelo de produção,
Nós temos alguns ideais que a gente coloca na cabeça que eu não posso parar, porque se eu parar, a produção cai. Se eu parar, eu não chego onde eu objetivei. E aí, o que eu costumo fazer? Transgredir a lei utilizando, por exemplo, de estímulos externos para manter nesse movimento. Que tipo de estímulos externos? Mais ocupação mental, mais estímulo mental, mais atividade mental. Ou fazer o uso de substâncias estimulantes para prolongar o máximo desse movimento. Só que ao prolongar o máximo esse movimento, eu posso não estar sabendo que a natureza vai trazer você para o movimento contrário. E quanto maior o movimento, a expansão, maior o movimento de contração, de interiorização, de introspecção. Por quê? Porque esse é o princípio que a gente chama do caminho do meio lá no taoísmo. Você vai para o extremo, quanto mais extremo você for, maior a outra extremidade que você vai ser puxado posteriormente. Só que na nossa mentalidade, a mentalidade atual que a gente vive, quando eu faço esse movimento de recolhimento, eu não estou olhando mais a natureza dessa dinâmica, eu vou classificar isso como uma patologia. Por exemplo, muitos profissionais se impõem essa dinâmica. Para fora, atividade. E altamente produtivo. Nós estamos vivendo um momento que isso está sendo cobrado mais e mais. Daqui a pouco vai aparecer um monte de sintomas, que é a falta de força para fazer mais, a falta de criatividade para fazer mais, a falta de sentido para fazer mais, um esgotamento que eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo fazer mais. E quando eu experimento todas essas sensações, o que dizem para você? Você está doente. Ou vão te classificar dentro de uma síndrome. Mas se você olhar, esses sintomas eles são resultado de um movimento de expansão forçada, exagerada, que a natureza imputou o movimento da contração. E aí nós entramos nas desarmonias clássicas. Eu estou dando um exemplo, né, para chamar a atenção de que toda atividade ela exige, para se renovar e melhorar aquela atividade, um movimento de repouso, de recolhimento. E na sua vida, quantas vezes você pode estar num estado de desânimo e achando que está errado e ser apenas um fluxo natural acontecendo? E se eu acompanho isso no meu corpo, se eu tenho a consciência que eu tanto venho falando para vocês, ou tanto venho observando em mim, se eu tenho a consciência do corpo, eu sei que eu andei para fora, eu percebi que eu andei agitado no movimento da expansão. E quando vem esse movimento, eu não vou entrar em desespero, eu não vou precisar fazer nada. Por quê? Porque quando você não faz nada, você não resiste esse recolhimento, você está entregando ou se submetendo ou aceitando as leis da natureza e o equilíbrio volta. Porque uma regra é indiscutível: a natureza trabalha sempre com equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, eu não estou falando bem-estar, porque se você saiu muito fora desse eixo, quando ela lhe impõe o equilíbrio, pode ter certeza que é tempestade, é desconforto, é mal-estar interno. Estou falando no aspecto interno, mas podemos olhar no aspecto da natureza. Então, o convite que eu faço, baseado nessa questão das leis que me propus a conversar um pouco, é observe que qualquer extremo que você fizer, você vai encontrar o outro oposto. Isso não é um castigo porque você exagerou, é uma lei. Mas eu não acredito, eu não partilho, eu não quero concordar com você. A lei vai continuar existindo e você pode continuar brigando. Ou compreenda essa lei e se adequa a ela. É um convite que eu faço a vocês. Vamos observar. Tire alguns minutos do seu dia, e quanto mais minutos você tirar do seu dia para observar essa dinâmica,
lá na frente você vai começar a perceber que você não está isolado nesse universo. Você é um ser que pertence a um universo, que tem suas leis, que tem suas regras. Alguns vão falar que essa lei foi criada por Deus. Então, quem tem uma convicção mística e quem não tem essa convicção mística, se classifica, por exemplo, um ateu, ele pode dizer assim: olha, essas leis se criaram na natureza de forma espontânea. Para a gente, na verdade, isso pouco importa se vem de um Deus, vem de uma ordem, uma criação espontânea. O que importa, na verdade, é entender que elas existem e trabalhar de acordo com elas para evitar o sofrimento. Fique em paz, tenham a paciência, tenham atenção para acompanhar essas manifestações dentro do seu ser e perceber que você não é um ser isolado e que tem leis particulares. Você pode até criar as suas leis particulares, mas se elas não estiverem adequadas com as leis mais universais, pode ter certeza que a força dessas leis universais, elas são bem maiores do que a sua individual e talvez você não consiga competir com elas. Um abraço e fiquem na paz.